Quantas vezes você sentiu que o lugar não era seu simplesmente porque alguém falou que você não era capaz? Quantas vezes você sentiu que não tinha talento ou que você não pertencia a um determinado lugar, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, porque uma pessoa disse que você não tinha condições de estar ali, não tinha capacidade? Isso é uma dor que fica na gente, que marca muito a nossa história. Mas nesse vídeo eu vou ensinar você como transformar essa dor em combustível, em força para você continuar a sua caminhada. E eu gosto, para falar desse assunto, trazer aqui o livro Mindset da Carol Dweck, ela que é uma psicóloga da Universidade de Stanford, que ela fala sobre mentalidade fixa e sobre mentalidade de crescimento. Quando a gente acredita que a gente não tem talento simplesmente porque uma pessoa fala, ou porque a gente mesmo se coloca nesse lugar, é porque a gente tem uma mentalidade fixa. Aquela mentalidade de que tudo é imutável, que por mais que eu tente, nada vai mudar. Se eu sou assim, se eu nasci assim, eu vou ser assim até o final da vida, né? Eu nasci assim, a Gabriela tem aquela música. E a gente simplesmente não consegue vislumbrar um outro caminho, um caminho de mudanças. E a Carol, ela vai falar justamente isso, que a gente tem que quebrar essa mentalidade fixa e trazer uma mentalidade de crescimento. O que é uma mentalidade de crescimento? Uma mentalidade que você sabe que apesar de você ter as suas dificuldades, você consegue mudar isso através de prática, fazendo, criando. E eu gosto muito daquele teórico da área de vendas, Zig Ziglar, que ele fala que quanto mais você faz as coisas, mais você cria capacidade para aquilo. Quanto mais você pratica, mais você consegue ser expert. Essa mentalidade que a gente insiste em ter fixa, que a gente ouve desde pequeno, pouco com Deus é muito. Olha, que o dinheiro é sujo, vai lavar a mão. Se você é rico é porque você usurpou de alguém. Esse pensamento fixo a gente tem que quebrar ao longo do nosso processo de crescimento. Ao longo da nossa vida, na realidade. Porque a gente só vai conseguir crescer se a gente quebra esse pensamento. E quando eu consigo ter um pensamento de crescimento, uma mentalidade de crescimento, eu trabalho a minha marca pessoal, seja nos negócios, seja nos relacionamentos, em qualquer área que a gente trabalhe, porque eu crio um branding pessoal irresistível, eu crio uma marca pessoal que vai dominar, eu crio uma marca irresistível que vai fixar na mente das pessoas. E se é na parte de relacionamentos, eu me torno uma pessoa. Eu chego chegando, tem aquela frase. Eu chego chegando. E isso não tem a ver só com você se vestir bem, você se portar bem. Tem a ver com você ser internamente. Você pode chegar num lugar e ficar sentado bonitinho, conforme manda a etiqueta, ou estar com a melhor roupa, Armani. Mas se você não tem uma autoridade interna, se você não se reconhece como uma autoridade, se você não se conhece, se reconhece como uma marca forte, o que eu quero passar para o mundo? Qual a impressão que eu quero deixar? Não vai adiantar roupa nenhuma. Não há roupa que vai conseguir dar essa cara que eu quero mostrar no mundo. E como eu trabalho um brand pessoal, uma marca pessoal irresistível, eu trabalho baseado em valores, eu tenho que ter valores. Se eu não tenho, não importa, se eu não tenho valores, eu não trabalho nada. Eu tenho que ter uma intencionalidade no que eu faço. Eu tenho que ter uma mente de crescimento. Se eu não acreditar que eu consigo, se eu não tiver uma intencionalidade, se eu não entender que a gente cresce no processo e aí você vai ser um expert na área, não adianta nada. Se eu fico com aquela mentalidade fixa de que nada vai mudar,
Nada vai sair do lugar. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, nada vai acontecer. Isso é mentalidade fixa. Como eu vou fazer com que o outro compre o meu produto? Como eu vou fazer com que o outro contrate o meu serviço? Como eu vou fazer com que o outro queira me namorar? Queira casar comigo? Ou queira ser meu amigo? Eu queira estar em algumas rodas interessantes, de repente, para o meu crescimento pessoal, meu crescimento profissional, se eu não tenho um pensamento de crescimento. Se eu acho que nada vai dar certo. É importante trabalhar esse crescimento, porque para eu ter uma marca pessoal irresistível, se eu tiver uma mentalidade fixa, eu não saio do lugar. Agora, se eu tiver uma mentalidade de crescimento, eu pego todos os erros que eu não vejo como erros, eu vejo como tentativas do sucesso. Eu pego todas essas tentativas de sucesso que foram difíceis, que eu tive que moldar para poder chegar onde eu quero chegar. Eu pego todo esse aprendizado e eu trago para o meu... Eu valorizo, na realidade, esse aprendizado. E aí eu crio um branding pessoal irresistível. Quando você domina o seu brand pessoal, você cria uma narrativa da sua história irresistível. E você abre portas para oportunidades, outras oportunidades. Você entende que você não precisa ficar se medindo com a régua do outro. Você entende que você não precisa de reconhecimento. Você entende que você precisa ter disciplina na sua vida e não motivação. Eu já falei isso em outro vídeo que eu coloquei, não faz muito tempo, que a motivação, ela acaba, mas a disciplina, ela traz uma marca pessoal irresistível. Porque você não se importa com o que o outro está falando. Você não se importa se você estão te tacando pedra, se você vai criar conteúdo na internet, se estão te chamando de blogueirinha. Você não está nem aí. Você vai simplesmente colocar os seus conhecimentos e você vai ter forças para ter cada vez mais conhecimento. Você vai sair na frente de muita gente. Porque o que você está passando para o mundo é algo de valor. Está baseado em valores, pensamento de crescimento. Você não pensa em reconhecimento. Você não se mede na régua do outro, porque você sabe que a sua grama também é verde. E não só a grama do vizinho é mais verde que a sua. Você entende que a sua grama é mais verde que a do vizinho. Seu brand pessoal é a assinatura da sua história. Escreva a sua história, escreva o seu brand pessoal com autenticidade, com coragem. Eu gosto muito do filósofo Nietzsche, que ele fala assim: torne-se quem você é. Isso não é simplesmente uma frase bonitinha, é um convite a gente a escrever a nossa própria história, a gente valorizar a nossa própria história. É um chamado para assumir o poder de se transformar, de construir a nossa própria narrativa. O brand pessoal, ele é como você escolhe se apresentar ao mundo intencionalmente. Se você é um criador de conteúdo, publique nas redes sociais a sua verdade. Ah, Rita, mas eu tenho que ser vulnerável? Não! Você tem que usar de storytelling, contar a sua história, onde você começou, o processo que fez você evoluir e o resultado que você chegou. Se você é um infoprodutor, ou se você quer prestar serviços em qualquer área que seja, não de infoprodutos, conte a sua história, não vulnerabilidades. Não ficar sangrando em tanque de tubarões, contar para os quatro cantos sem uma intencionalidade. Mas trabalhe, valorize a sua história e mostre o quanto você cresceu. Eu gosto muito da história da Coco Chanel. Eu costumo citar muito Coco Chanel nos meus vídeos, nos meus cursos, nas palestras que eu dou. Porque Coco Chanel, ela teve uma vida controversa. Eu não vou entrar em detalhes da questão de partidos, que ela chegou até inclusive a ficar meio que isolada
por causa de uma escolha que ela teve na época do partido, ela ficou mal vista para a humanidade em um episódio. Só que nós vamos tirar essa parte dela e vamos pensar na Coco Chanel como influenciadora da moda. Uma mulher que começou do nada, do zero. Quem conhece a história dela sabe do que eu estou falando. Ela começou a criar através de um armário de um colega, começou a colocar chapéu, pegar o chapéu masculino, fazer moda, pegar os modelitos, as camisas dele, cortar. Eu não sei como que ela fazia lá o processo de moda dela, como que ela fez para começar a modelar. E com isso ela trouxe roupas que para a época, para as mulheres, eram roupas que deixavam as mulheres mais livres, a mulher não ficava tolhida nos seus movimentos corporais. Então deu mais leveza para a mulher, mais um toque mais sofisticado, mas que deixava as mulheres mais livres. Um modelo que não tinha aquelas coisas que ficava apertando assim a barriga, aquelas coiseiradas, tudo que usava na época. E o Chanel número 5, ele nasceu quando ela misturou, fez lá uma mistura lá de fragrâncias, e ela simplesmente começou a borrifar no ateliê dela, e depois ela começou a colocar pequenos frascos nas sacolas das clientes. E as clientes começaram a perguntar o que era aquele cheiro. E nós temos hoje Chanel número 5, o perfume que eu mais amo na face da terra. E se você analisar, Coco Chanel ditou a moda de gerações em vários países. E depois ela teve uma grande sacada. Ela chamava as costureiras, as clientes, para irem lá conhecer no ateliê dela a forma, como ela fazia os moldes das roupas para elas replicarem. Olha que sacada! Mas é uma mulher que teve uma visão desde o começo. Uma visão do que? Ela teve um branding pessoal irresistível. Ela teve uma mentalidade de crescimento. Ela teve momentos de queda, mas depois ela conseguiu se reerguer. E é símbolo hoje de sofisticação. Ela criou um movimento. Quem não conhece Chanel? Os modelitos Chanel. Ela teve pensamento fixo? Não, ela não teve mentalidade fixa. Ela teve mentalidade de crescimento. Qual é o impacto que você quer deixar no mundo? Como você quer escrever a sua história? Quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua marca pessoal. Nós temos muitos casos no mundo de pessoas que acreditaram em si, que tiveram uma mentalidade de crescimento. Nós temos a Oprah, apresentadora norte-americana. A Oprah, ela sofreu abusos quando ela era criança. Ela teve uma gravidez quando ela era adolescente. Ela não foi apoiada na época pelas pessoas que estavam à volta. E ela deu a volta por cima. E hoje ela é bilionária. Ela parou no tempo? Ah, meu Deus, isso aconteceu comigo? Não, ela seguiu. Eu sei que é duro, é difícil. Mas ela usou a dor dela para se moldar. Ela reescreveu a vida, a história dela. Ela não ficou presa ao passado. Quem vive de passado é museu. Quando você pega essas histórias, você pega a história do Coco Chanel, você pega a história da Tramontina. Tramontina sofreu para conseguir chegar onde ele chegou. O homem não sabia nem ler. Imagina se ele soubesse ler, ele estaria trabalhando como empregado, a gente teria hoje a Tramontina. E a gente tem a Oprah, uma história maravilhosa e tantos outros. Como você quer reescrever a sua história? Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Pegue um lápis, uma caneta, um caderno, ou escreva no celular, no tablet, no note. Escreva qual rótulo do passado você ainda carrega. E se você pudesse escolher um novo rótulo, qual seria esse rótulo? Se você quiser escrever nos comentários, pode. Não como uma forma de mostrar sua vulnerabilidade,
mas mostrar a mudança que você teve ou que você quer ter na sua vida. Não subestime o poder dessas respostas. Elas são a semente do seu novo eu. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta, comente. E para você que quer começar um novo negócio, eu vou deixar aqui na descrição um link de uma aula gratuita do Thiago, meu marido, sobre o melhor modelo de negócio testado e aprovado por nós. E nos vemos nos próximos vídeos.